foi, Urubu? Aqui é o Leonan. Que é o Yuri. Então, vamos aí estar falando hoje de mais uma rodada de Brasileirão. O Flamengo, que mais uma vez, para nossa decepção, empatou com o Cruzeiro. E o que você está achando dessa rodada aí, Yuri? Então, pra gente, falando especificamente do Mengão, pra nós foi uma péssima rodada, né? A gente poderia terminar essa rodada em terceiro lugar do campeonato. Querendo ou não, a 5 pontos ainda do Botafogo, 6 na realidade do Botafogo, mas a realidade seria diferente, né? Estaríamos em terceiro ali, então melhoraria muito. Pra gente foi uma rodada pra esquecer, cara. Um jogo dentro de casa, contra um adversário duro, difícil, mas dentro de casa eu acho que o Flamengo tem que ganhar, o Flamengo tem que pontuar. Enfim, não foi um bom jogo por parte do Flamengo. Acho que também, até mesmo do Cruzeiro também não foi um bom jogo. Foi superior ao Flamengo, mas não foi um bom jogo. E eu acho que o saldo dessa rodada para o Flamengo é um saldo extremamente negativo, né? Um saldo muito ruim. Agora a gente vai estar falando um pouquinho do jogo do Fluminense, né? O Corinthians ganhou do Fluminense na Arena por 2-0, 2 gols do Roger Guedes. O Leonan fez o react desse jogo aí. Ele pode falar com mais propriedade sobre a partida do que eu. E aí, Então, como é que foi? Cara, foi um jogo muito bom. O lado do Fluminense, por incrível que pareça, o Fluminense jogou melhor, mas o gol não saiu de jeito nenhum. O Fluminense teve muitas chances, mas é aquela mesma situação do Flamengo. Foi aquele jogo, tipo o jogo Fla-Flu, que a gente jogou muito mais. Jogou bem, mas o gol não saía. Tipo como se fosse aquele famoso azar de a bola não entra de jeito nenhum. E o Corinthians, em pequenas chances, finalizou bem com o Roger Guedes. Teve um golaço do Roger Guedes de cabeça, né? Que ele tira muito do goleiro, uma bola difícil que foi lá na bochecha, né? E, cara, falando assim, foi um resultado bom pra gente que vai pegar o Fluminense agora na Copa do Brasil. Mas isso é assunto para um próximo vídeo nosso aqui também no canal, então o Leonan não vai estar falando sobre isso agora. Se você quiser saber um pouquinho sobre isso que ele está falando do jogo do Fluminense, a gente vai falar isso no próximo vídeo. Então, agora sobre a rodada. A gente se distancia do Botafogo entre 8 pontos, o que é péssimo demais. Horrível. Né? E do vice-líder tem pouco, né? Se eu não me engano, acho que tá o quê? 3 pontos, na realidade. 3 pontos do vice-líder, que é o Palmeiras. 4, na verdade, nada muito surpreendente, né? O Palmeiras sempre tá brigando ali pelo Brasileirão. Só que o Flamengo não pode estar desperdiçando jogos assim. O Flamengo, quando entra em campo sem Arrascaeta e Everton Ribeiro, parece que não existe mais time. Isso não pode estar acontecendo, o time não cria. O time está muito mal, o Sampaoli também, para mim, está indo muito mal, não consegue fazer substituições boas. Agora chegou ao ponto dele gastar todas as substituições e ficar sem substituições durante o término do jogo. Você vê que o Wesley ficou machucado. Na verdade, ele não chegou a gastar todas as substituições, ele gastou todas as janelas de substituição. Chegou ao ponto do garoto ficar machucado em campo, teve que jogar na raça ali, deu pra ver nitidamente que ele jogava mancando. E é aquela parada, né? O Wesley 100% já não é aquela coisa, imagina o Wesley machucado, né? Mas por incrível que pareça, acho que foi a melhor partida dele no Flamengo até agora. A menos pior. A menos pior, que ele conseguiu num lance ali, criar um gol ali com o Gabriel e com o Aston Lucas. E, cara, pra mim, o pior de tudo é o gol que o Flamengo tomou. Que gol nojento. O Flamengo cria para os seus adversários. E o primeiro tempo, o Flamengo estava melhor, mas era um melhor péssimo. E no segundo tempo, o Cruzeiro joga melhor. Eu acredito que o jogo foi ruim para as duas partes. Assim, sim, não tem como. A gente fez um react e eu vi alguns torcedores do Cruzeiro falando que amassamos. Eu discordo, eu acho que não foi isso. Eu acho que foi um jogo muito fraco tecnicamente, pro que as duas equipes podem apresentar. Eu acho que foi um jogo fraquíssimo. O Cruzeiro foi sim superior ao Flamengo no segundo tempo, muito superior. Teve mais chances de vencer a partida, mas eu acho que o resultado mais justo acaba sendo empate pelo jogo ruim que as duas equipes fizeram. Quem ganhou mesmo foi o Cruzeiro, que saiu com 1 ponto aqui do Maracanã e acabou ainda mais saindo o Cruzeiro, no lucro. Que um jogo anterior ele perde pro Cuiabá dentro de casa, ou seja, ele vem pro Maracanã assustado. Tipo, acabou de perder dentro de casa, vieram para pontuar e conseguiram. Sim. Ou seja, derrota pra gente. Pra gente foi uma perda de 2 pontos, porque a gente, querendo ou não,
apesar do Cruzeiro ser um clube grande, como a gente já falou várias e várias vezes aqui, pra gente dentro do Maracanã o Flamengo tem que pontuar. Vamos lá, vamos falar agora sobre o jogo do Vasco. Vasco da Gama. O Vasco mais uma vez perdeu, dessa vez perdeu pro Fortaleza por 2-0. E o Vasco tá na zona de rebaixamento. Urubu, otário! A 77 tem dinheiro pra caralho. Cadê vocês, pô? A 77 tem dinheiro pra caralho! Urubu, otário! A 77 tem dinheiro pra caralho! Cadê vocês? A merda entrou, né? E aí? Vocês falaram? Aí agora lançaram um videozinho aí na internet falando inglês, falando bonito. E aí, cara? No último vídeo que eles foram lá no prédio da 77 cobrar, teve alguém lá, não sei se é um dirigente da 77, que gravou lá de cima e falou assim, ó, levantar a bandeira é mole, quero ver trabalhar, cambada de vagabundo. Foi uma palavra, foi um negócio assim, não vou dizer que foi 100%, mas foi bem parecido com isso. Então, deixando a zoeira um pouco de lado, né? Nosso canal é pra isso também, pra zoeira, rapaziada. Mas deixando um pouco a zoeira de lado e falando um pouco sobre o jogo, cara. Eu confesso que não vi o jogo. Eu acredito que o Leonan também não viu. Também não. Mas, mais uma vez o Vasco perde, mais uma vez, pra nossa alegria, o Vasco tá na zona de rebaixamento. E, cara, não manda o Barbieri embora não. Fica com ele, continua com ele. Vai ser bom pra vocês no final do ano. Pô, a gente vai ficar felizão no final do ano, cara. Ó, Vapo. Agora a gente vai falar do assunto para vocês botafoguenses mais esperado e mais feliz desse vídeo. O Botafogo segue líder, ganhou de 2-0 ontem do América Mineiro, numa partida, pelo que eu vi do react do Leonan, uma partida muito boa do Botafogo, que teve um lance polêmico, que teve um pênalti aí não marcado para América Mineiro. E eu queria que o Leonan, como ele reagiu ao jogo, ele desse a opinião dele em relação ao que ele viu no jogo. Se realmente foi pênalti, se realmente o Botafogo merecia vencer a partida, ou se esse pênalti faria diferença, se não. Fala pra gente aí, Leonan. O que acontece, Yuri? Na primeira vez que eu começo a observar o pênalti, eu achei realmente que era pênalti, mas eu não tava ainda naquela parte que a câmera tá pegando bem detalhada. Aí no começo eu falei, não, realmente, eu acho pênalti, porque o jogador tá... Então, no lance do pênalti, no começo, o jogador tá assim, né, meio que escorado sobre as costas do outro jogador. E como eu falei, se você pega e bota em câmera lenta, o jogador simplesmente, por mais que o jogador do Botafogo não colocasse força, o árbitro de vídeo pode entender que aquilo ali colocou um peso sobre o jogador do Botafogo, que estava mais ou menos assim já quase que caindo, e gerou pênalti ali. Mas como eu falei no vídeo, é interpretativo. Cada pessoa pode entender de uma forma. Sim. Você, como árbitro, daria o pênalti? Depois de analisar bem, não. Não, mas na hora ali, se fosse chamado pro vídeo, você não daria o pênalti, então? Não, depois que mostrou uma câmera mais aproximada, dá pra ver que o joelho do jogador já tá meio que querendo cair, meio dobrado já querendo cair. Então, tipo assim, aparenta que ele tá se jogando. Só que, cara, Pode. São lances como esse que pode gerar um pênalti. Sim. E aí vai depender do juiz. Podem dizer que tá errado? Não, cara. Tem um contato ali do jogador e pode, tipo, dizer que ele realmente empurrou. Então, tipo, você tem que tomar muito cuidado. O Botafogo, que teve vários apagões durante a partida. O América Mineiro deu alguns lances ali que poderia sair gol. E se o América Mineiro finalizasse um pouquinho melhor, poderia até conseguir um empate ali, né? Mas o Botafogo começa dando um susto no América Mineiro, ele faz o primeiro gol e morre durante quase meia hora. Ele simplesmente fez o gol, não fez mais nada durante meia hora. Então, Apagou. Então você acha que talvez o Botafogo esteja sofrendo um pouco de desgaste físico por não ter um elenco tão numeroso, um elenco tão grande como o Flamengo, por exemplo, apesar do Flamengo não tá jogando futebol tão vistoso? Então, o problema do que aconteceu naquela partida, eu tenho duas partes em teoria. Uma, pode ser segurando um pouco o resultado, se resguardando, porque tem a Copa do Brasil durante a semana e o Botafogo tá em desvantagem. Tá em desvantagem com um gol de diferença.
Sim. E a outra. E isso chegou tem que a- ser falado também. O Botafogo tava ganhando também de 2-0 nesse jogo contra o É, o primeiro Atlético tempo faz um e Paranaense. faz o segundo no segundo tempo. E acaba tomando a virada para 3-2. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. A gente sempre vai estar lançando esses vídeos aqui no canal, tanto pré quanto pós-rodada. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, cara, de curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais. A gente vai estar deixando aqui o link do nosso grupo aqui, Fala Secador. Ou seja, é para vocês de todos os outros clubes também interagirem com a gente, fazerem parte aqui do canal. Vocês são muito importantes pra gente. E, pô, a nossa alegria é ver vocês interagindo aqui com a gente nos comentários, falando, dando opinião, pô, zoando. É isso mesmo, rapaziada. A gente gosta disso pra caramba. É isso e... Vá!